Fala aí, pessoa, tudo bem? Mais um Pode Contar Tudo aqui no noroeste do estado de Mato Grosso. É uma satisfação muito grande estar com você aqui. Você que acompanha, gosta desse tipo de conteúdo, sempre está passando personalidades por aqui. A gente batendo aquele bate-papo, pode contar tudo, rola de tudo por aqui, viu, gente? Não é obrigado a contar tudo, mas é o Pode Contar Tudo. E hoje eu quero aqui agradecer e registrar a presença da Claudemíria, né, que cuida aqui da técnica aqui do podcast. Eu quero também agradecer e registrar também aqui a Webnet Internet que patrocina esse canal. Se você precisa aí de uma qualidade de internet, pode contar aí com a Web Internet, a internet fibra ótica para você. E hoje, né, com plateia também, Dirley tá por aqui. E hoje eu vou falar aqui com ele, né, o Sérgio Casagrande. Casagrande porque você tem uma casa grande ou porque você, num passado, cuidar daquelas casas grandes de escravo, né? E aí, Sérgio, seja bem-vindo, cara. Ô, Zé, eu que agradeço. Bom te ver, cara. Eu que agradeço aqui pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui presente em Aripuanã. Lembrando aí de grandes datas, grandes tempos que tivemos aqui, essa oportunidade de estar presente neste momento. E dizer, o Casagrande veio, é uma história assim até... bacana de se contar. Um dia um amigo, acho que você lembra, Zé, eu tinha uma casa de shows aqui no Jardim Planalto, acho que era, né? Não é casa Luz Vermelha, não. Não, de jeito nenhum. Aí um amigo falou, vou te dar uma sugestão de um nome. Casagrande, eu gostei. Aí pensamos em Big House, eu falei, não, vamos pro Casagrande. Aí colocamos Forró Casagrande. E até então, nós temos adaptado esse nome e eu acabei trazendo esse nome para as minhas empresas. Hoje nós temos duas empresas aqui, a Construções Casagrande e a Construtora Casagrande, que está aberta desde 2002 e o nome surgiu através de uma brincadeira de um amigo. Sérgio Casagrande. Sérgio Casagrande. Então essa é a história do Casagrande, que não tem nada a ver com o seu sobrenome, não tem nada a ver que você tem uma casa muito grande. Não, nada a ver, só o coração, que o coração é que você ia naquelas casas grandes de luz vermelha. Digamos algumas vezes no passado, mas não era frequente. Falando do passado, né? Pra quem não conhece, né? A Aripuanã mudou muito, você viu, né? Tem muita gente diferente e muita gente que acompanha esse canal aqui. Corretamente. Aí a gente conta essas histórias, um pouquinho do passado, que é interessante. A Aripuanã tem uma história maravilhosa e cada período, né, tem uma história que surpreende. E você fez parte da história daqui também. Corretamente. Como é que era a rapaziada da época? Conta aí pra nós. Não precisa entregar ninguém. Zé, não precisa falar de mim também. Corretamente. Primeiramente, eu quero lembrar das paqueras na época aqui em Aripuanã. Nós tínhamos não tínhamos aquele conhecimento, aquela desenvoltura para fazer os poemas para as namoradas, nós corríamos no Zé. Vamos abrir um parênteses só para explicar, né? Essa paquera que ele tá falando aqui não é paquerar mulher, não. Não, correto. Era um encontro, um ponto de encontro na lanchonete, onde que tinha um som, música. Isso. E tinha um locutor, na época aqui do caso era eu também. Correto. E aí as pessoas mandavam bilhetinho pro locutor, o locutor falava, é isso aí. E eu deixava ele à disposição. Mas o que eu falo, Zé? Tira do fundo do coração. Fala, mesa tal, tá te mandando esse poema e o Zé era o cara especial pra fazer o poema. Você ia sempre lisonjeado com o Zé. E quando o pessoal não sacaneava um com o outro, né? um mandava o recadinho no nome do outro, né, Edilei? Havia muito disso aí, cara. Mas vou falar assim, Aripuanã, eu vou dizer pra vocês, eu morei aqui praticamente, cheguei aqui com 4 meses de idade, em 1980. Eu só tenho a dizer, eu tenho muito orgulho por Aripuanã. Aripuanã, onde eu cresci, eu aprendi muitas coisas aqui com este município. As minhas lembranças daqui, graças a Deus, Zé, eu não tenho nada a reclamar. Foi um município que hoje eu mudei para Juruena em 2007 e resido até lá, até hoje, né, em Juruena. E dizer, eu não consigo deixar de estar em Aripuanã. Até então tive um convite do Ode para comprar uma chácara dele, já acho que há praticamente 2 anos, comprei a propriedade de volta aqui, porque Aripuanã não tem como, cara, ela fica no coração da gente. Mas fala aí pra gente, assim, não só de Aripuanã, mas num contexto mais geral, a juventude
de hoje e da sua época quando era juventude? Conta aí, como que era o jovem de Aripuanã, uma cidade pequena, com pouco acesso à capital, com pouco acesso ao que nós tínhamos, que era a televisão e mais nada, não tinha internet. Que fala aí pra nós. Eu acho hoje, Zé, eu sou uma das melhores pessoas para te responder isso aí, porque eu tive, como eu falei, eu passei da minha infância, a minha adolescência e convivi e saí daqui com praticamente seus 25 a 30 anos de idade. A famosa Sistema X-Dance do João Celso Chinicoski. Rapaz, aquilo era um show. Nós vimos a hora de chegar o sábado pra gente estar na Sistema X-Dance e aguardar a tão esperada música lenta pra convidar a gata pra dançar. Cara, aquilo é inesquecível. Não tem mais isso, né? Não tem época. Épocas boas, épocas que não tinha o celular para interter, a vida era totalmente diferente. Você vivia o momento. Hoje já veio muitas coisas boas com a era digital, mas digamos assim, também trouxe muitas coisas que deixam saudade para nós. Seu pai foi vereador aqui, né, naquela época. Isso. Né? Como que foi? Você acompanhava? Acompanhava, Zé. No ano de, se eu não me falha a memória, eu não quero deixar uma data aqui, uma ressalva se eu errar a data, mas me parece que foi em ano de 2000. Meu pai foi vereador aqui no município e através, aproveitando essa ênfase da palavra, eu aprendi muito com meu pai. Era um pai que era o Tonico Pires. Além de um pai, era um amigo, um companheiro, foi um bom político e eu trouxe esse exemplo e mudei para Juruena em 2007. Fiz um bom conhecimento, onde me tornei vereador lá por vários mandatos, fiquei vice-prefeito também, fui secretário do município de turismo. Então tu aprendeu a mentir lá? Não, de jeito nenhum. Vereador mente? De jeito nenhum, Zé. Alguns, não dizer todos, né? Mas nós optamos por fazer a verdade. Me conta, você tem alguma lembrança de alguma história inusitada na época que o seu pai era vereador, não? Eu tenho uma lembrança bem antiga que vão ser poucos que vão lembrar. Eu não tenho certeza, que eu deixo uma ressalva na data, mas de 85 a 87, por aí, a Câmara de Vereador aqui de Aripuanã, ela já foi mais calorosa. Teve um ensejo que até depois eu quero que alguém entre e comente isso daí, para ver se alguém lembra. Era para ter uma reunião, um manifesto na Câmara Municipal, na época então. Não me recordo bem se o prefeito era o Darcy Popular. Vou falar, nem que ele brigue comigo, mas acho que era Darcy Moela. Ele chamava. Tinha o Moelão, né? O Moelão, ele que fez o ginásio. Então, para vocês verem. Aí, eu não lembro qual foi o açougueiro, né? Na época, eu devia ter de 5 a 7 anos de idade, mas eu lembro que meu pai comentou. Jogaram bastante ossos de boi na frente da Câmara Municipal, o fêmur, o osso de paleta, e no outro dia teve um manifesto, foi só osso para todo lado, menino. Então, isso é um fato que nós nunca esquecemos da história de Aripuanã. Briga de osso. Briga de osso da Câmara Municipal. E que recordação você tem do seu pai? Olha, Zé, a recordação que eu tenho do meu pai, assim, até pode ver que meu semblante vai mudar um pouco. O meu melhor amigo, o cara mais top que eu já conheci, de honestidade, como um amigo, como companheiro, como pessoa. Ele tinha um brilho radiante, que eu lembro, ele podia estar na minha casa, às vezes triste ou quieto, chegava um amigo, a primeira coisa era aquele sorriso bonito que ele tinha. Então isso é uma coisa que eu trouxe para mim, quero levar, herdei do meu pai, um homem excepcional. Acima de qualquer coisa, essa parte excepcional, algumas vezes ele tinha que pegar um cinto para... Pegou, Zé. Pegou, necessário. Eu tenho uma brincadeira que eu disse com a minha mãe, que ainda é viva, dona Elza Colar de Oliveira, minha heroína. Eu digo pra ela, mais 2 surras, eu ainda seria melhor. Eu apoio, minha mãe sempre foi uma companheira, meu pai um companheiro, que quando precisou pegar aquela varinha e corrigir, fizeram. E eu digo... Você concorda que uma tapinha da mãe... Faltou mais 2 surras seria melhor ainda. Eu concordo. E aí, qual foi o motivo da saída aqui do município? Na verdade, Zé, eu sempre gostei muito. Você vê, as coisas acontecem, quando tem para acontecer, elas vêm assim do nada. Eu fui convidado para ir num evento em Juruena, Mato Grosso, e conheci o prefeito. Então, o atual, na época, era o Bernardo Crozeta. Famoso prefeito. Isso, foi muito bom. Foi um bom prefeito. Na época, trabalhou bem. Ele começou a Juruena. Então, quero te dizer... Aí ele vendo a gente bem disposto, conversando bastante e tal, me fez uma proposta. Eu tenho aqui um restaurante, que é o Restaurante do Lago, foi concedido para a Prefeitura Municipal e está parado. Me convidou a ir tocar esse restaurante.
E eu aceitei a proposta, fui para lá para tocar esse restaurante chamado Restaurante do Lago, o qual eu também coloquei nome de Casa Grande também. Aí pegou o nome, fizemos vários eventos, servimos ele com lanchonete bastante tempo. E aí eu comecei a ingressar na política. Mas qual que foi o interesse da política? Foi exemplo do seu pai ou algo que te motivou lá? Na verdade, as duas coisas, assim, o meu pai, eu tenho um costume de dizer, pode prestar atenção, todo filho quer seguir os passos do pai. Eu tinha no meu coração que eu tinha que ser igual ao meu pai, porque eu tinha ele como um herói, tenho até hoje, Deus levou, mas está morando em bom lugar, mas eu tinha que seguir os passos dele. E eu comecei a gostar da popularidade, os amigos, companheiro, onde acabei me ingressando na política. Fiquei lá por 2 mandatos, saí presidente da Câmara. E, Zé, quando eu afastei da política para tocar a minha empresa, graças a Deus eu não tive derrota. Eu saí da eleição sem derrota. Tive os 2 mandatos, fui secretário lá, fiquei como vice-prefeito. Espertinho, esperta. Graças a Deus, são lembranças boas aí. Mas nessa jornada aí de vereador, a gente sabe que tem muito lado positivo, mas tem também os inimigos políticos, né? A gente fala. E como é que foi? Você sempre foi oposição lá? Ou situação? Assim, Zé. Primeiro mandato, como foi? Primeiro mandato, assim, que é o que marca mais, né? Corretamente. Você entra sem muito conhecimento, pensa uma coisa, é outra. Sem conhecimento, com bastante sede, achando que você vai fazer tudo dia pra noite, e não é assim. Então, assim, isso é muito importante frisar isso aí, porque, assim, a política, você fora dela, você tem uma visão. Fora dela, você acha que dá para resolver o problema do município de um dia para a noite. Não funciona assim. Tudo tem leis, você tem que acompanhar as leis, projetos, programas e assim, regimento interno, e é assim que funciona. Então eu entrei no primeiro mandato de vereador. Eu tive um grande companheiro, que hoje vocês têm a oportunidade de tê-lo aqui no município, que é o vereador Bartolomeu de Souza Castelhano, popular Beto Castelhano. O vereador cigano, viu o vereador lá, agora é vereador aqui. Ele é bruto, o homem é bom. Eu digo aqui, deixo registrado, o Beto Castelhano foi uma grande perca para o nosso município. Mas ele teve, na época, ele é pastor de igreja, ele também teve uma oportunidade, um chamado para vir aqui para Ariponã, e ele acabou deslocando de lá e vindo para cá. Lá ele foi secretário do município, um excelente secretário, vereador por vários mandatos. E presidente da Câmara também. Em 2009, né? Corretamente. E o Beto Castelhano, ele foi praticamente o meu mentor lá. Então, muitas coisas eu aprendi com meu pai, mas muitas coisas na época atual, o cara que me salvou a guarda e me colocou no bom caminho, inclusive votou em mim para presidente, é o Bartolomeu Castelhano. Vocês foram juntos na mesma legislatura? Na mesma legislatura junto, eu e o Beto. Legal. Graças a Deus. Então você está falando com autoridade mesmo, né? Corretamente, estivemos juntos aí. Tenho conhecimento, não estamos aqui para fazer política, estamos aqui num podcast, uma conversa de amigos, mas assim, as verdades não podem deixar de ser faladas. O Beto fez falta para Juruena. Você lembra assim qual que foi o primeiro projeto? Por exemplo, vamos falar sobre a campanha. Corretamente. A sua campanha você deve ter prometido um monte de coisa, né? Ou não? Como foi? Dentro do necessário. Eu nunca sou homem de promessa, eu sou homem de mais ações. Porque assim, a diferença de um bom político é aquele que promete tudo e não cumpre nada, e aquele que fala, confia em mim, meu trabalho vocês verão. E eu sou desse. Eu prometi fazer um bom trabalho, exercer uma boa gestão dentro do município e assumir um desafio, que eu quero deixar contado aqui nesse podcast. Isso é muito importante. Quando eu entrei na Câmara Municipal de Juruena, Mato Grosso, nós tínhamos um prédio da Câmara Municipal num tamanho aí de, digamos aí, 12 por 11, 12 por 13 no máximo. O plenário cabia 27 pessoas dentro do plenário. Quando tinha uma audiência pública, Zé, nós tínhamos que contratar telão e colocar na calçada para de fora para a população participar. Não tinha espaço. Eu entrei, no primeiro dia de presidente da Câmara, ainda em sessão, eu peguei o microfone e falei, prometo para os senhores aqui que nós vamos rever todas as despesas da Câmara Municipal, né, fazer cortes necessários aonde for preciso e construiremos uma nova Câmara, um novo plenário para a população poder vir reivindicar o seu direito, porque daqui que saem as propostas e vem ter conhecimento e comprometimento com o município. E assim eu fiz. Fizemos uma licitação, foi aprovado, graças a Deus, executamos, e nessa sessão, Zé, uma secretária que já era de praticamente 10, 12 anos na Câmara Municipal, ela falou ainda em sessão, falou, essa é uma proposta que todo mundo que entra aqui fala. Esse aí estamos cansados de ouvir. Eu, com muita educação, pedi a palavra, que a Rose, hoje minha amiga, votou em mim, foi minha leitora depois. Então aí eu falei, Rose,
Mas eu te prometo, não estou aqui para falar mal de nenhum gestor que passou aqui na casa, mas eu quero te dizer, então vamos fazer a diferença, que não só eu sozinho, com a ajuda da Câmara Municipal, do corpo em todos os vereadores, nós vamos deixar a nossa história aqui. E foi dito e fato. Hoje a Câmara Municipal que existe lá, foi na nossa gestão, conseguimos construir um plenário que hoje cabe praticamente 250 pessoas sentadas no plenário. Ah, então isso aí é um orgulho da sua gestão graças a de Deus, presidente. tá, a placa lá ficou para sempre lá. Na nossa gestão, conseguimos deixar um marco grande, começando pela Câmara Municipal em Juruena. Hein, o vereador, é o seguinte, a gente quando é eleitor, a gente tece muitas críticas no legislativo. Porque, na verdade, até mesmo o próprio candidato, até mesmo os vereadores que saem para a reeleição, eles têm um discurso que dá para entender que eles fazem alguma coisa, a gente sabe que... Corretamente. Que o executivo não é da área do legislativo executar. O vereador corre atrás de emenda, o vereador... Né, pode fazer algumas parcerias e até mesmo com o prefeito conseguir fazer alguma coisa. Mas às vezes o discurso do vereador faz com que o eleitor pense que o vereador... Ele pode executar, né, uma obra, por exemplo. Executar uma Correto. obra. E a gente tece muitas críticas, principalmente a estrutura do legislador, questão de emendas... Tem alguns municípios que tem, outros não, mas tem as diárias. Corretamente. Verba indenizatória. Isso. Então, são uma série de coisas que o eleitor fala, reclama, não concorda. E você, como foi vereador, teve na casa. Até hoje você tem alguma coisa assim dentro da Câmara que você desaprova, que você, se tivesse poder para você mudar alguma coisa no Legislativo Municipal, você mudaria? O que seria? Zé, eu vou te responder com bastante cautela, porque a gente não pode ser leviano em palavras. Mas digo assim, na minha gestão, eu tive vereadores e companheiros que... O que eu posso te responder? Na minha gestão, na Câmara Municipal, como presidente em Juruena, Mato Grosso, os vereadores cooperaram. Eles cooperaram. Por quê? Aceitaram na época. Primeiro eu vou voltar um pouquinho atrás, mas na mesma fala. Quando assumimos a Câmara Municipal, promoveu o salário. A Câmara antiga, a antiga Câmara, ela tinha feito uma aprovação de salário que aumentaria na época em torno de R$1.000 o nosso salário. Aumentaria. Uhum. Na primeira sessão da Câmara Municipal, isso é histórico, e isso tem ata, isso quem às vezes possa duvidar, procure na gestão de 2012, a primeira sessão, nós votamos e voltamos o salário na época a R$2.500. Ia para R$3.500, voltamos para R$2.500. Por quê? Porque antes de nós ter aquela sessão, eu convidei os vereadores, os 9 vereadores na época, e falamos, nós temos que deixar aqui um marco diferente. Foi unânime? Unânime. Um marco diferente na Câmara Municipal. E os 9 vereadores aceitou, Zé, na época, diminuir R$1.000, voltar o salário antigo e não aceitar aquele aumento de salário que seria para aquela gestão. Mas a verba indenizatória? A verba indenizatória na época era de R$500, se eu não me lembro, parece que passou de, não sei se R$1.000 a R$700, e voltamos R$1.000 no salário. Com verba indenizatória na época, eu não quero aqui dizer um valor, mas é em torno de R$3.500 a R$3.700, era o salário já com a verba. Então, assim, eu admiro muito da época dos vereadores por ter sido parceiro e aceitado nós deixar um marco, uma diferença no município. Então, da minha gestão, eu não tenho a criticar os vereadores, só tenho a parabenizar. Tá, eu quero saber... Na verdade, a gente não está pedindo para criticar o vereador. Na verdade, a gente está falando sobre a questão da legislatura, que às vezes o vereador não tem condição de mudar. Mas às vezes, como eleitor, a gente tem. Por exemplo, aqui no nosso município é 11 cadeiras. A gente tem as divergências de achar que os 9 conseguiria legislar com o tamanho do município desse. Agora eu vou te responder. O que você pensa sobre essa questão da representatividade, que é o que eles falam? Vereador não tem poder de executar. Eu digo bem claro, fui vereador, fui gestor como presidente da Câmara Municipal. Vereador tem o poder de buscar uma emenda fora, através dos seus deputados, seus senadores, governador, conseguir uma emenda em parceria com a Prefeitura Municipal. Vereador tem o papel de fiscalizar, criar leis,
aprovar e desaprovar. Esse é o papel do vereador. Mas o bom vereador é aquele que corre atrás, busca emenda, trabalha em parceria e vou dizer a verdade, fiscaliza o município, porque é o dever dele é legislar, fiscalizar as obras, o que está acontecendo no município. Agora, o único vereador que eu não aprovo, eu não abono ele, falando com minha pessoa, Sérgio Casagrande, eu não apoio, é aquele vereador que em toda ocasião ele é contra. Esse não, ele é contra por ser nato contra. Não, eu acho que funciona assim, são certo pelo certo, direito pelo direito, é lei por lei. Se o vereador vê que está errado, é direito e dever dele de cobrar, mas o vereador também tem que ter o reconhecimento em dizer que a gestão está trabalhando correto. Eu vejo assim, imparcialidade. Então, mas sobre a questão das cadeiras, a gente sabe que existe um estudo, tal, a gente sabe que isso tudo existe, né? Que é a quantidade de eleitor para a quantidade de cadeira. Corretamente. O coeficiente e tal. Mas o que você pensa sobre essas cadeiras, dependendo, tem município que exagera por saber que tem essa condição de aumentar a quantidade de cadeiras? Essa aí, Zé, eu vou te responder até lembrando na época, se eu não me falha a memória, eu acho que foi na época do Jonas Canarinho aqui, prefeito em Aripuanã, onde criou as cadeiras a mais aqui no município, mais né? Duas. Criou mais 2 cadeiras. Eu acho que também tem uma lei, parece que é por quantidade de população, tem que ter um número de eleitores, de população, né, para poder ser criadas as cadeiras a mais. Aí fica no critério de cada município. Eu, no meu caso dizendo, eu acho que 9 vereadores para um município pequeno já seria suficiente. Mas não estou aqui para criticar ninguém. Se os 9 estão trabalhando bem, é suficiente. Se o município achar que precisa de cadeiras a mais dentro da lei, fica a critério do município. No meu ponto de vista, eu acharia que 9 seria suficiente. Mas não faz uma pesquisa pública quando vai mudar. É porque a lei deixa essas brechas, é verdade. Não tem essa pesquisa pública, mas porque assim, na hora de votar o público, né? Mas na hora de decidir não é. E eu concordo com você está coberto de razão. Mas é isso aí. Não podemos culpá-los porque na lei tem essa brecha. A lei dá esse direito. Então, sim, contra leis e contra fatos, não há argumento. Então é o que eu penso. Tá certinho. Mas aí, o primeiro mandato foi de boa? Foi no primeiro mandato que você foi presidente? Ou foi no primeiro mandato. Primeiro mandato é o Antônio Maximiano. Já chegou com moral lá. Como é que é a escolha da mesa? Rola muita discussão? Não, foi bem tranquilo. Rola dinheiro? Não, foi bem tranquilo, de voto? Foi bem tranquilo, porque assim, vou falar um pouquinho da nossa mesa diretora na época e vou falar da mesa agora de Juruena, para você entender. Já vou antecipar, a mesa de agora de Juruena, ela deu por unanimidade, foi por aclamação, você é o presidente, montou a chapa, aqui foi também. Mesa única, olha que pensa. Isso eu vejo uma melhoria, um bom senso dentro da Câmara. Mas o que você acha da unanimidade? A unanimidade não fala que é burra? Sim, tem que ter alguma coisa, mas é assim, aí eu volto, Zé, a falar aquela frase, existem as coincidências, é o que eu volto a te falar. Se tá certo, nós estamos aqui em 11, porém ímpar. Os 11 acatou, existe também as coincidências, são poucas, mas existe. Porque assim, aquilo que eu te falei antes, eu não gosto de ser aquele cidadão, aquele vereador, falando assim, como se fosse um vereador hoje, que ser crítico só por ser crítico. Eu gosto da verdade. Se a ideia é boa, o porquê não ter a unanimidade? A ideia é verdadeira, a população tudo gostou. Aí eu não posso me levantar só para ser um crítico. Eu acho desnecessário. Se a ideia é boa e naquele momento a população, os vereadores, a Câmara Municipal achou que um bom senso seria melhor para não ter nenhum desgaste, eu aprovo. Já houve algum embate que saiu fora do controle com você? Como vereador? Sempre tem, se não sei fora do controle, mas chega quase ao extremo, às vezes, né? Discussão acalorada, isso acontece. Não podemos ser hipócritas e dizer que não acontece. Discussão acalorada, vereador, às vezes falou palavras de baixo calão, na sessão, eu como presidente tive que pedir para que se conteste pela ordem, ele abandonou a sessão, chegamos aí até montar uma comissão para corrigir o vereador. Mas isso acontece. Isso aí em todos os locais, em todas as famílias tem essas discussões. Você acha que mudou alguma coisa referente ao seu último mandato para esse agora? Eu estou falando já num termo mais geral. Correto. Zé... Do modo de legislar. Eu vou te falar para você. Muitas coisas que eu fiz no passado, as partes boas, eu te garanto que eu vou repetir todas, se um dia fosse candidato. Eu repetiria todas, mas tem muitas coisas que
o aprendizado é dia após dia. Você só aprende. Eu acho que a pessoa tem que ter uma visão bacana para aprender, querer melhorar. E eu sou uma dessas. Tem muitas coisas, forma de agir, às vezes um pouco truculento, o coração muito bom, mas a forma de se expressar, às vezes negativa, seria uma das coisas que eu corrigiria bastante para não acabar magoando pessoas que não merecem. Tem mudança sim. Como você lida, né, Edilei? Que a gente vê que aqui a gente vê no Legislativo. Há muita crítica do eleitor, principalmente por questão de oposição mesmo, ou de achar que aquele vereador não tem capacidade. Então, cada um tem essa maneira de pensar, a gente respeita, mas existe muitas críticas e preconceito relacionado ao vereador. Não sei se é o caso de Juruena, mas a gente percebe-se que tem muita gente que até desvia de vereador, não gosta de conversar, acha que o vereador não era para estar naquele lugar, mesmo a lei garantindo que qualquer pessoa pode ser candidato. Tem aquele um que não gostou de estudar, mas é vereador. Como que você lida com as críticas? Às vezes as críticas até pessoalmente, assim, já teve alguma coisa assim, de o cara falou, o vereador ladrão, essas coisas. Hein, Zé? Isso acontece, eu não sei se é permitido aqui, mas aqui pode... Aqui pode tudo e conta tudo. Então eu quero deixar assim bem claro, eu tenho uma opinião formada, eu vou tirar, basicamente, existe uma matemática. 33% da população, pode pesquisar biblicamente, os senhores vão ver. 33% da população traiu Jesus Cristo. E eu te retribuo aqui um comentário. Para mim, eu não tive o prazer de conhecer Jesus Cristo pessoalmente. Mas hoje eu conheço Jesus Cristo através da minha fé, das ações, dos milagres. A gente acaba conhecendo Jesus Cristo. 33% da população o traiu. Então, assim, nunca vai existir um homem perfeito aos olhos públicos. Sempre vai ter aquela minoria que vão criticar. Por quê? Eles já nascem da crítica. Eles não são pessoas que estão interessadas em ver um município crescer e ver uma cidade melhor. Tem pessoas, que eles enxergam um cargo de vereador, um cargo de prefeito como poder para se auto-intitular. Muitas pessoas se dispõem a correr uma eleição porque está no sangue, tem vontade de fazer uma cidade melhor, um município melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor. Então, assim, por isso que eu digo, um bom político, ele não pode virar político. Ele tem que ser político de corpo e alma, porque ele vai atender uma população e um município com carinho. Até mesmo as críticas, eles vão saber absorver e levar, porque... Voltando a falar, Jesus Cristo teve elas. Ele soube lidar com todos e veio para todos. E assim tem que ser. Você aprendeu bem, bicho. Ô, Cláudia, esse papo aí, ele pega pesado. Tu pegou pesado, pô. Hein? Vai ser assim mesmo. Ó, me diz uma coisa. O que você acha dessa ideia da reeleição, né, que eles parece que vão tirar para 2038? Né? Tem mais dois... Primeiramente, Zé, eu vou te responder. Primeiramente, eu acho que ela não aprova. Será? Quer ver? Meu modo de pensar, posso estar errado, é simplesmente um pensamento meu fechado, é meu. Primeiramente, eu acho que essa lei não aprova, porque, voltando a falar agora, até brincando até, um político não vai aprovar, por exemplo, para tirar sua reeleição. E vai depender lá em cima, então assim, eu acredito, só vendo, eu não acredito que essa lei irá passar. Então assim, agora voltando a falar a minha opinião sobre a reeleição. Eu acho que nós temos um dosador muito especial, que é o voto e a opinião pública. Se um prefeito trabalhou bem, nós temos o dosador. Nós temos o voto, nós temos a urna para aprová-lo ou desaprová-lo. Então assim, eu acredito, se o prefeito trabalhou bem, e a população está falando através do seu voto, que ele trabalhou bem, por que ele não tem um segundo mandato? Então eu sou a favor. Se o prefeito trabalhou mal, tá aí o dosador. A urna eletrônica, ela vai, como diz o outro, não vai elegê-lo. Ele não vai ter um segundo mandato. Então, a minha opinião sou a favor da reeleição. Uhum. E da eleição a cada 2 anos? Você sabe que onera muito o caixa do Estado, né? Eu acho a eleição a cada 2 anos, né, é um gasto muito alto.
O que você acha que deveria ser em cada 4 anos? Assim, Zé, eu quero te falar assim, bem, unificar as eleições tudo para uma data só. Isso. Sou favorável. Sou favorável. Apesar, Zé, que as eleições, como você é conhecedor, um fundador, um cara bastante inteligente, considero, te conheço pessoalmente, as eleições, ela vem, os custos, principalmente em município, vem caindo muito. Vem caindo muito. Porque nós tínhamos, se eu não me engano, um período de 90 dias e vem caindo, agora também 45. Então, assim, de uma forma em geral, as eleições, o tempo político, ele já vem caindo bastante automaticamente. E se unificasse, eu garanto que seria melhor ainda. Era uma forma de economizar muito dentro do Estado. Só que eu percebo também que a população não está preparada para isso, né? Corretamente. Para votar ainda tem pessoas que têm dificuldade da urna eletrônica. Isso. Eu acho que daria assim, a inadimplência de comparecimento das urnas ia diminuir. Igual vem dando aí em muitos municípios, você vê que muitos cidadãos não comparecem à urna. Chega a um nível bem alto de inadimplência. Isso é verdade, sim. Verdade. Você foi secretário. Eu acho que uma das pastas que eu mais critico, principalmente na nossa região, que tem um potencial muito grande no turismo, e principalmente no ecoturismo, que é a nossa realidade aqui da região, de toda a nossa região que é banhada pela floresta amazônica. O que você vê essa dificuldade da nossa região entrar de vez nessa, pelo menos fazer com que a população, o município comece a viver desse segmento tão importante, que é tão valorizado, valorizado, estou falando assim, que foi bem beneficiado pela estrutura e o que nós temos hoje aqui na nossa região. Zé, eu vejo que Aripuanã é um dos maiores potencial turístico, um dos maiores potencial turístico, não só do Mato Grosso, como acho que quase do Brasil. As paisagens naturais, as belezas que tem aqui em Aripuanã, elas são indiscutíveis. Eu acho que um dos carros-chefes, as dificuldades maior que tinha para o turismo funcionar era o logístico. Por exemplo, tem até uma brincadeira, não sei se eu vou lembrar, e diz que o progresso não anda pelo escuro e nem por estrada ruim. A energia já chegou há muito tempo. Mas faltava a estrada. E a estrada está chegando, Zé. Então eu creio assim, com a chegada da pavimentação asfáltica, das nossas rodovias, nossas BRs, das nossas MTs, dentro do estado de Mato Grosso, chegando até Aripuanã, eu acho que vai aquecer muito o turismo. Porque o potencial ele é nato, é muito grande. E claro, vale deixar aquela cobrança. Que os gestores do município, os secretários do município comecem a aquecer um pouco mais, se empenhar um pouco mais. Porque uma das pastas, tendo conhecimento, que tem muito dinheiro é a parte do turismo. Então ela tem que ser explorada mais, documentalmente, com projetos, porque agora a logística está chegando. Mais um ano e pouquinho, já estará aqui no município. Então, assim, vale aquela aquecida, correr atrás, documentar o projeto, esse documento, para que o turismo venha aquecer mais no município. Porque ele gera muito emprego. Mas é muito triste, porque assim, você está falando que está chegando tudo, a logística está chegando, aeroporto e tudo, mas nós sabemos, você sabe, eu sei, que você foi secretário, eu não, mas eu tenho conhecimento de que, principalmente para desenvolvimento do ecoturismo, é longo prazo. Ele não é uma coisa... Porque precisa trabalhar a questão de educação ambiental, essa coisa toda. Porque o ecoturista, ele é um turista de consciência. Ele não é um turista de, por exemplo, fazer um baile, uma festa, um show, que vem aquela multidão. Não, é trabalhada aquela questão de trilha, né? O esportivo de arborismo sustentável. Isso. Ele é de longo prazo. Então, você acha que com essa logística melhorando, não vai ter mais dificuldade ainda, porque os municípios, não só Aripuanã, mas todos eles aqui que integram esse Vale do Juruena, não vai estar preparado? Não, eu creio que não, Zé. Eu creio que não, porque assim... a gente vê por Juruena. Juruena, o que nós fizemos na época? Nós fizemos primeiramente, mapear hotel, pousadas, ponto turístico, colocar no mapa geral, que é onde um turista pode acessar e ter conhecimento das áreas, os pontos turísticos, o hotel que tem cadastrado. Então, assim, nós fizemos primeiramente em Juruena, digamos, com potencial bem menor. Temos o Rio Juruena, que é uma maravilha. Temos ilhas excelentes em Juruena. Mas não é comparado com o potencial que Aripuanã tem. Então, nós fizemos assim, um mapeamento e nós vimos que, por si próprio,
turistas vêm por si próprio, acaba gerando lucro em hotel, imposto de combustível e assim por diante. Então, assim, por si próprio, a logística acaba trazendo pessoas que vai vir já usar e gerar lucro e renda dentro do município. Essa é a minha forma de pensar. É verdade, mas a gente tem uma realidade muito grande. Você falou de recursos, mas eles, para acessar esses recursos, precisam desses projetos, e principalmente não departamento, que na verdade a maioria aqui na nossa região, no seu caso de Juruena, são departamentos, não são secretarias. Isso, né? Juruena é secretaria, Secretaria já foi criada de uma secretaria com amplos poderes. E a gente sabe que tem toda essa dificuldade, as secretarias, às vezes o secretário não tem culpa, que a dotação só dá para pagar a folha, não dá para desenvolver projeto. Você conseguiu desenvolver, fez alguma ação de benefício na área de turismo nesses 2 longos anos que você teve lá? Lá, Zé, nós tínhamos lá um anseio, que é uma coisa simples, mas eu via que era um grande anseio da população. Já vinha por 5 ou 6 anos que não era realizado o festival de pesca por falta de documento na área do Rio Juruena, chamado como Prainha. E o que eu fiz? Eu tentei entrar com a documentação para fazer a liberação daquela área para realizar esse evento. Que da Marinha. Isso. Marinha, Ibama, tinha uns embargos, alguma coisa assim. Aí fizemos um TAC, parte do TAC na época foi cumprido, mas nós, para não correr o risco de criar um evento e ser embargado com o evento em funcionamento e acabar criando um transtorno grande, eu corri atrás dos fazendeiros, que tinha um outro porto chamado como o Porto Velho, lá em Juruena, no Rio Juruena. São 2 fazendas. Eu acabei indo até os fazendeiros, pedindo a autorização de porque a área pega bem o meio, dividia. Metade da Olho d'Água e metade da Jeracatiá. São 2 fazendas, que é dos japoneses lá. E eu pedi autorização para os 2, me cederam a autorização. Eu fui, aí cabe ver se a área tinha ou não um embargo, não tinha, aquele pedaço não era embargado, fizemos tudo controlado, banheiro químico, tudo bem organizadinho, fomos no bombeiro, Marinha, SEMA, criamos um projeto, apresentamos na SEMA, na época a SEMA, tomando conhecimento do projeto, chegou a esboçar através de ofício, dizendo que os outros municípios deveriam acompanhar o projeto de Juruena. Tinha ficado excelente. Então, assim, um dos carros-chefe da época, que era um anseio de 5 anos, que não era realizado, e entre outros, vários tivemos. Mas esse foi um que mais marcou. Foi o retorno do Festival de Pesca em 5 anos que não era realizado. Nós tivemos a oportunidade, junto com a população, os amigos, o prefeito, na época, a Sandra, de realizá-lo de volta. A nossa região aqui, a gente percebe que não tem uma economia definida. Aqui, principalmente na nossa região, que teve período onde que desenvolveu algumas coisas. O agronegócio está encaminhando, está engateando. Você acha que o turismo, ecoturismo, seria o motor econômico aqui para a nossa região? Seria a parte deles, igual você falou, existe muitas dificuldades para você fazer dele um carro-chefe a longo prazo, mas ele seria um deles. Eu vejo, assim, tem um grande potencial, não diria o carro-chefe, mas seria parte dele. Porque a gente fala muito em potencial, mas só que não é querendo fazer uma comparação e fazendo uma comparação. Eu esqueci o nome do camarada que desenvolveu Las Vegas. Las Vegas foi desenvolvido no meio do deserto. E Dubai. Não, e Las Vegas. Também. E hoje é um dos lugares mais visitados do planeta em questão turística, né? Então, é provado que essas potencialidades ela também tem que partir da parte... Se cria. Se cria. Mecanismo para que vai encarando dificuldade e que faça acontecer. Corretamente. E você, tá tipo assim, tem pretensões políticas... Como é que você tá nessa área? Ou você desistiu de vez, assim? Falou assim, eu não quero mais mentir. Zé, não. Zé, essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, uma pergunta que a gente tem que analisar. Eu sou uma pessoa que digo assim, o não e o nunca não cabe a nós. No momento, eu estou tocando a minha empresa, igual eu te falei, eu saí da política, graças a Deus, sem derrota, graças a Deus. Mas não tem nenhum motivo, assim? Não brigou? Não. A mulher Nada, a mulher você me apoiou nas decisões. Bem tranquilo, não posso Samuel, se tu sair vereador, eu vou arrumar outro. Não, bem tranquilo. Minha família é bem tranquila, até porque a minha esposa, na época, o prefeito era tio dela na época. Né? Então, assim, bem tranquilo, já vem. Ela não tem vontade de ser primeira-dama, não? Já vem de uma família política, não tem esse ego, não. Mas assim, Zé, o não e o nunca,
Eu não vou te falar, eu te diria hoje no momento. Hoje no momento eu estou focado em tocar minhas empresas. Está indo bem. E se no futuro a gente vê que é necessário a gente voltar, podemos até voltar. Mas no momento eu te disse assim, eu deixo bem claro, no momento eu vejo que eu vou continuar nas minhas empresas. Mas você está falando de empresa, então você é uma pessoa que administra, né? Diz que Corretamente. está bem, então é um bom administrador. Graças a Deus. Então, seria executivo? Pode falar, pô. Não, tranquilo. Sim, eu já falei, eu já até dei um toque assim, a esposa não tem... Não vou falar que você quer ser prefeito, não. Mas a esposa não quer ser primeira-dama. Não, bem tranquilo, bem tranquilo. A empresa, a patroa me ajuda muito bem na administração das empresas, ela toca... nós dividimos lá em etapas e em grupos, tem o grupo que ela toca, então tá indo muito bem, e graças a Deus, a amizade é boa. Vamos falar da empresa então, já que você não quer abrir o jogo, quer ser candidato a prefeito. O que se desenvolve nessas empresas? Quais são as suas empresas? Zé, graças a Deus, hoje nós estamos no ramo de escavação, por exemplo, trabalhamos com reta escavadeira, com caminhão caçamba, vasculantes. Já achou ouro, alguma coisa? Ainda não, pretendo. Cavuca no chão. Então, eu trabalho também com a confecção de ponte de madeira, com aduelas, ponte de concreto. Então, assim, estamos executando vários serviços dentro do segmento já. Você está prestando serviço para a prefeitura, porque você não quer ser candidato? Não estamos. Para não dizer que... Mas quem que faz as pontes? É a prefeitura? Eu sou terceirizado através da Rodocom, que é uma empresa que eu já venho nela praticamente 8 anos trabalhando, graças a Deus. Não ganhei a conta em 8 anos, sinal que estamos indo bem, né? Então, a minha empresa, a Consultora Casagrande, hoje, ela presta serviço para a Rodocom, na confecção de ponte. Então, assim, a Rodocom participou de uma licitação, tem um contrato que ele vem sendo aditivado, e também tem outro contrato que já tem o prazo determinado, e eu venho prestando serviço para a Rodocom, não só aqui no estado de Mato Grosso, mas assim, age outro serviço, uma frente de serviço em outro estado, onde o Rodocom está ali prestando a sua execução de serviço, eles me convocam, eu vou lá e presto serviço. Então, é uma parceria muito boa. Aí você tem o que compõe a sua empresa, seria maquinários? Maquinários. Hoje eu tenho... Especializado para ponte. Para ponte, batistaca, meio-fio, sarjeta, drenagem, tubulação, superficial, digamos, hoje tem uma modalidade muito boa também, que é aquelas ponte feito com aduelas, moldada em loco ou pré-moldadas. Também atuamos nas duas modalidades. Aí você tem uma equipe, funcionários... Eu tenho 2 equipes, uma que atua na área mais urbana, perto da cidade, e a outra que atua diretamente no campo. No campo. Isso. E qual que é o outro segmento que você trabalha só, né? O meu segmento hoje é nas empresas, estou focado nas empresas. Temos aluguéis, algumas coisinhas, mas isso aí não vem ao caso, né? O nosso segmento hoje, o foco nosso é as empresas. Você acha que Juruena está indo no caminho certo? Ou você acha que tem muita coisa ainda para ser feito? Juruena, Zé, ela vem melhorando muito, muito. Agora começa a confecção, vou até mandar aqui um alô, um agradecimento ao nosso governador Mauro Mendes. O cara é excepcional. Eu acho que foi o melhor governador que o Noroeste, que o estado de Mato Grosso já teve. Melhor não sei, mas foi um cara que fez bastante coisa. Para mim foi o melhor, porque eu tive dentro da campanha e eu posso dizer com conhecimento. A Virgínia que deve saber. Eu conheço. O Mauro Mendes, ele é excepcional. O cara aonde investiu esse asfalto, vamos começar a agradecer o Tarcísio e o saudoso Bolsonaro, companheiro nosso. Na época, era uma rodovia MT-174, né? BR-174. Então, teria muita burocracias e tal. O nosso governador, hoje, o Mauro Mendes, teve a hombridade de ir falar com o Tarcísio, então ministro na época, com o Bolsonaro, e ia falar, me passa, estadualiza de volta, eu vou aproveitar os projetos que tem tudo pronto, né? As licenças ambientais. Ali foi uma tacada de mestre. Eu vou aproveitar tudo e eu tenho dinheiro em caixa e eu executo a obra. Então hoje, de um sonho, está se tornando realidade. Até deixando aqui já uma ênfase, uma criticazinha. Teve um pedaço onde foi feito ali pela MT Sul, que é o trecho de Castanheira a Juruena. O asfalto danificou, mas o governador já notificou, já está sendo recuperado, porque o governador falou que não recebe obra da forma que está. Então, a promessa tem que ser cumprida dentro do cronograma. Se você pudesse implementar alguma coisa lá em Juruena, vamos supor que você vai ser prefeito lá. Assim, seria uma coisa que você acha que isso é de grande relevância para os munícipes lá de Juruena?
A primeira coisa, Zé, eu acho que o município ele tem que pensar em gerar renda. E gerar renda e dando continuidade, dando condições das pessoas trabalhar. Mas o carro-chefe, eu vejo no município hoje, um dos carros-chefes. Existem vários, né? É muito amplo o que o município precisa. Mas a saúde, eu acho que é uma das melhores coisas que eu lutaria e melhoraria mais ainda na área da saúde. Conseguir um hospital novo, para atender bem. Eu acho que é onde tem uma saúde boa, até mental, eu acho que tudo dá certo. Eu acho que a saúde seria um carro-chefe. O acesso hoje a conhecimento está bem mais fácil do que da nossa época, né? Corretamente. Sabe disso. Só que a gente percebe-se que tem muitos maus políticos na política por falta de conhecimento. Né? Corretamente. Às vezes nem é mal intencionado, é por falta de conhecimento mesmo. Que conselho você daria para esses jovens que está com intenção de entrar na política? Você disse que é um cara de mais ação e menos conversa, apesar de você conversar muito, né? Mas você disse que também é de muita ação. Que conselho você daria para o cara ser um bom político? Deixar de ser aquele político momentâneo, assim, só de impacto, de fala bonita e mais nada. Primeiramente, eu vou dar um conselho aos eleitores. Primeiramente, eu acho que um bom político começa pelo eleitor. O eleitor, ele tem que escolher quem ele vai colocar. Porque ele está dando um cheque em branco, praticamente, por 4 anos, porque são 9 ou 11 vereadores a cada município, diversidade de colegiado. É um cheque em branco que ele não vai ter mais essa opinião, um manifesto, um protesto, mas não vai ter surtir aquele efeito. Tome muito cuidado na hora de votar para escolher pessoas competentes. E voltando ao que você falou, pessoas que tenham conhecimento. Porque a pessoa ser só bonzinho, só te cumprimentar, bater nas costas e tapinha, o município vai ficar em tapinha e cumprimentos. Agora, se você colocar uma pessoa lá preparada, que tenha conhecimento para buscar recurso, eu acho que esse seria o candidato certo para você votar. Honestidade, seriedade e conhecimento. Porque de cumprimentos e um bom dia, boa tarde, a população já vive disso. Então tem que ter gente lá que tenha conhecimento. Você falou um negocinho que essa frase sempre me intriga. Você falou assim, o eleitor. Quando você fala do eleitor, dá a impressão assim que o político ele vem lá lá de Marte. Ele não faz parte do fruto, é fruto do meio. Que o vereador é fruto do meio. Corretamente, do meio do povo diretamente. Que o vereador não, que o político. O político, na verdade, ele é um retrato da sociedade, porque ele é fruto da sociedade. Então, a gente percebe-se que se existe uma sociedade ruim, existem os políticos ruins. Né? Não na sua totalidade, né? Mas a gente sabe que realmente o político ele é fruto do meio. Na verdade, quando você toca nisso, não tem que falar nós, né? Porque nós corretamente, nós votamos. Porque, né, você é político, mas hoje você faz parte do eleitor que provavelmente pode votar. Corretamente. Você continua sendo fruto da sociedade. Eu vou defender a população nesse momento aí. Bem a verdade, Zé, eu não vou radicalizar, não. Eu falei, eu não sou um cara de crítica, eu sou um cara de... Eu gosto de positividade, eu nunca gostei de negatividade, eu sou um cara assim... vou defender agora a população, o eleitor. Comete falha? Comete. Mas assim, o político não traz estrela na testa e ele não consegue adivinhar qual vai ser a índole do cara. O cara vem, te vende uma propaganda, o cara mostra pra você, ele se mostra uma pessoa e eleito age como outra. Então assim, eu não vou culpar diretamente a população, não. Como é que não vai saber também? Né? Não vai saber, então não tem como. O meu voto fica com o eleitor. Beleza. É isso aí. Você gosta de ser, gostou de ser, gosta da política, né? Tipo assim, a primeira impressão que deu quando você falou ex-vereador, isso. Mas agora você está dedicando mais à empresa, isso. Mas a política está na veia. Eu amo a política. Eu não posso te negar. A política me contagia, a política tá no sangue. O braço tá arrupiado, falando de política. Eu amo a política de coração. Eu acho assim, eu me enxergo um cara político, não porque eu não estou lá, mas a política está em todo lugar. Ela está em todo lugar. Uma reunião tem política, tudo tem política. Então, assim, eu acho que a política é necessária. A política não é suja. São as pessoas sujas que estragam ela. Então, assim, eu me vejo um político e amo a política. Você anda pelas ruas e você... Como é que é recepcionar o reconhecimento? Tem? Graças a Deus. Você ainda continua sendo o vereador
A minha amizade, eu tenho essa popularidade, esse acesso fácil à população. Então, assim, eu nunca fiz acepção de pessoa, eu chego ao cumprimento do mais novo ao mais velho, eu sempre tive esse acesso fácil à população. Então, assim, eu nunca tive uma rejeição de chegar e ser maltratado, isso não. De ficar isolado. Até o porquê. Eu dou respeito. Eu acho que assim, se você quer respeito da população, você deve respeitar a população. E o amigo. Então, assim, é a lei do retorno. Então, assim, eu com certeza respeito para ser respeitado. Sérgio, foi muito bom falar com você. Eu sei que você tem muita coisa para contar, né? Para não deixar aquela coisa muito monótona, a gente sabe. Mas a gente vai falando em outra oportunidade quando você for prefeito lá e tal. Aí meu Deus. Você... Não tá com cara, Cláudio? Ele tá falando aqui, esse discurso dele, eu falei, aprendeu muito rápido. E aqui não adianta eu querer pressionar. Nem vou pressionar só você. Falando de coração. Né? Nem vou pressionar você, porque eu sei que você vai sobressair. E você até pegou pesado aqui, começou a falar em Deus. Pá. Eu falei, aí eu não tenho nem como ter argumento. Mas você é muito bom de papo, você merece. Acho que o carinho do povo lá de Juruena. Eu acho que Juruena está muito bem representado. Mesmo você não sendo vereador, acredito que você tenha corrido atrás de alguma coisa. Muito. Eu nunca né? deixei de estar junto com o Então, acho que é parte de qualquer um cidadão, não só como político com cargo, que é claro que com cargo é mais fácil, né? Com poder é melhor trabalhar. Mas consegue também, né? Consegue sim. Né? Vontade é em ações diferentes. E você tem muita fonte também, né? Tem conhecimento, muita amizade, conhecimento na bancada federal, na bancada estadual. Você tem viajado muito para Brasília? Bem rapidinho, sei que você quer, só para contar para você ver. Eu não vereador, eu consegui já por 2 ou 3 vezes UTI, através dos meus contatos com os deputados, que tem muito bem atendido. Então, assim, procurar vaga no município, decolar com um avião, levar e salvar a vida de pessoas que a gente tem orgulho. Então, isso é muito importante. O conhecimento ficou. Você leva um abraço, não sei quem que foi o idealizador. Eu quero parabenizar alguém que eu não conheço, mas lá de Juruena. Aquele lago, achei muito bonito ali. Muito bonito. Ali é um ponto de encontro, né? Aquele lago foi criado na época pelo ex-prefeito Peninha, tentou fazer um piscinão no meio, não deu certo, estourou tudo, veio outro prefeito e fechou e criou o lago. Então, sim, tem méritos que tem que ser lembrados, sim. Ficou muito bonito. Muito bonito. Cartão Parabéns, valeu, Sérgio Casagrande. Tamo junto, Zé. E a gente vai se ver aí, eu vou lá na posse. Será bem-vindo em Juruena. Valeu. Agradecendo o Webnet Internet, agradecendo a Cláudia aqui, que gostou do bate-papo do Sérgio Casagrande. Aprendeu, Baganal. Valeu, filho. Valeu, Zé. Tamo junto. Obrigado. Até o próximo. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima.